Olá, tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Hoje eu venho tratar sobre a minha tese de doutorado, que eu concluí em 2014 na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E eu gostaria de trazer, partes desse meu trabalho que eu fiz. Eu venho tratando de textos do Foucault, de livros do Foucault, que eu utilizei bastante na minha tese, que é esse trabalho de cuidado de si, o trabalho de transformação do sujeito por ele mesmo, É um tema que foi tratado na minha tese. A minha tese, o título é A Arte de Si, uma análise da SESI nas comunidades alternativas. E eu exatamente fui tratar sobre o pensamento que o Foucault ele traz em relação a essas práticas de existência ética, exercício sobre si, que eu encontrei nas comunidades, como se fosse uma roupagem moderna, de uma tentativa, de uma intenção, de um trabalho, um aperfeiçoamento de si ético, para uma existência livre, uma existência pensada. E eu fiz esse estudo, como é que se dava esse trabalho dentro das comunidades alternativas, dentro das terapias holísticas dessas comunidades, E daí eu trouxe depois, os textos do Foucault, tratando desse trabalho de si sobre si, Então, eu fui fazer essa pesquisa e eu pretendo trazer partes da minha tese de doutorado aqui, falando sobre isso. Eu fui em 2 comunidades fazer entrevistas, Uma foi uma comunidade que tem em Sabiaguaba, em Fortaleza, e a outra a comunidade Campino, que fica na Bahia, no interior da Bahia, na Bahia. E fiz essa pesquisa, entrevistei, também fui no Encontro Nacional de Comunidades Alternativas, o ENCA, e também lá eu fiz um trabalho de observação, e pesquisa. E nesse meu trabalho, me disseram que as comunidades elas iniciaram mais ou menos assim nos anos 50, nos anos 60, na metade do século 20. Era assim uma forma de reação aos modos de existência no capitalismo, Era uma crítica. Veio dos movimentos que surgiram naquele período, Por exemplo, tiveram muitos movimentos da contracultura, movimentos hippies, movimentos anarquistas, ecologistas, feministas, que estavam fazendo uma crítica ao modo de existência no capitalismo, ao consumo, a maneira de existir mesmo dentro do sistema, Então, alguns movimentos eles permaneceram nessa crítica, adotaram uma postura de crítica, de protesto, e outros não, outros foram tentar vivenciar, um modo de existência alternativo. Então eu fui assim, digamos assim, minha tese seria uma fotografia de uma intenção, de como o próprio morador da comunidade disse, é uma intenção, É uma proposta de vida, era um exercício de viver assim, Então eu fui ali capturar um momento. Atualmente, aquele momento ali que eu capturei, aquelas propostas, aquelas intenções, elas se modificaram. Mas aquela intenção, aquele momento, aquele
lugar, aquele acontecimento ali, né, com as suas intenções de práticas de autonomia e liberdade, eu tentei trazer na minha tese e mostrar, né? Então, eram práticas que buscavam uma mudança de vida, né? Uma vida menos consumista, mais voltada para a natureza, onde havia práticas espirituais, práticas holísticas, né? Que mudava mesmo a maneira como um sujeito vivia, né? A forma como ele se alimentava, a forma como ele morava, a forma como ele criava os filhos, né? Uma vida integrada mesmo ao ambiente, às pessoas em volta, né? Um exercício da relação, né? Da relação para consigo, da relação para com a natureza, da relação para com os outros. E é uma relação que almejava assim, um cuidado, né? Um cuidado de si, um cuidado com a, a terra, né? A natureza, e um cuidado para com os outros, né? E um exercício de uma prática que visava assim, esse cuidado e ao mesmo tempo uma prática que buscava uma liberdade, uma experimentação, né? Então era uma forma de estar fora dos padrões de comportamento estimulado pelo capitalismo. É uma forma de se separar das estruturas sociais, né? De estar, digamos assim, à beira, estar digamos, nas margens, né? Dos padrões da nossa cultura, né? É uma forma de se desconstruir, uma forma de se reconstruir, né? De se transformar nesse limite, né? E eu mesma tive alguns momentos que eu vivenciei, né? Nesses encontros de comunidades alternativas que foram práticas que também percebi essa experimentação de si, né? Esse trabalho que se faz em si mesmo nessas práticas terapêuticas, né? Muito voltadas para a natureza, né? Então, é um processo que leva através dessa prática uma mudança na subjetividade, né? É uma ruptura com as subjetividades dominantes e uma transformação da própria subjetividade, criando uma nova maneira de existir, né? E aí, as comunidades, uma característica das comunidades é que as comunidades elas são fluidas, né? Elas não têm assim elas não se cristalizam em organizações. Isso é uma característica, né? As comunidades estão sempre se recriando, elas tinham essa proposta, né? Proposta de ser nômade, né? E também de tratar e viver bastante a questão da diversidade, né? Não havia assim cristalizações da forma de ser existir, era sempre uma experimentação, né? Como o próprio morador de uma comunidade disse aqui, né? Eu vou ler aqui a fala dele. Nas comunidades alternativas, quanto mais diverso, melhor. É uma oportunidade de aprender. O que é belo na vida não é um canteiro de flores amarelas, mas de amarelas, roxas, lilás, vermelhas, azuis. Quanto mais colorido for, mais bonito, né? E de fato, no encontro de comunidades alternativas que eu participei, algumas vezes havia assim uma diversidade muito grande, né, de práticas de todo tipo e eram todas muito bem aceitas, né? Então aqui é um movimento de fluido, né, que não almeja chegar em lugar nenhum, não pretende se tornar uma instituição do Estado, um organismo, uma corporação. É um movimento que privilegia o nomadismo, o movimento, as mudanças constantes de pensamento, né? São contra as cristalizações de pensamento. E, ao mesmo tempo, são ações que visam ser pequenas, né? Como não cria um Estado, não cria uma instituição, não cria uma corporação, elas são um tipo de ramificações marginais ao sistema com ações locais, né? Como aqui mesmo o morador falou. Nós queremos criar nossos filhos isolados dessa loucura que agrega multidões, que envolve a ONU, que envolve o governo. Então não somos muito chegados a esse tipo de ação, não. Queremos se esconder mesmo e ter ações locais, né? E assim, é uma prática, né, que visa, né, o que os moradores falam, né, é um desejo de uma nova era, né,
uma nova era que pauta na sustentabilidade da vida, né? Por isso é a preocupação muito grande com o meio ambiente, né, com a natureza. Aqui é mais uma fala. Geralmente as comunidades buscam sair das cidades para viver melhor, sair desse processo agressivo do capitalismo e do consumo. São pessoas que não conseguem lidar com a maioria, com a massa, não conseguem nadar contra a maré. Então decidem sair dessa maré e se isolar. Então vão uns 15 ou 20 pessoas formar comunidades. Compram terras e vão para um local mais distante da cidade, mais alto possível, perto e dentro de uma floresta, perto de uma água, e vivem a autossubsistência. Aí tem a própria escola da comunidade, pois a ideia é uma nova educação, educação relacionada com a natureza, com a própria vivência comunitária, e daí os conceitos dessa nova era vão aparecendo, são conceitos de uma mudança de vida e reencontro com a vida, né? E a nova era é um movimento espiritualista, místico, né, que é praticado, que veio com a contracultura dos anos 60, né, que embasam muito das comunidades alternativas. E se trata de um microagrupamento, né, que privilegia a autonomia, que privilegia a liberdade, né, rejeita a autoridade, problematiza o poder, né, problematiza a obediência às organizações hierárquicas e burocráticas, né. Então essa é a principal característica da nova era, né. E também tem a questão do seu caráter religioso, né? Mas é uma espiritualidade sem religião, né? Que visa a liberdade individual, né? Tá liberto das religiosidades tradicionais, existe essa crítica, né? E há esse trabalho de si sobre si, né? Onde há buscas de todo tipo de sistemas artísticos, mágicos, religiosos, para trabalhar exatamente a autonomia, a liberdade do sujeito, né, o autoconhecimento, a busca do equilíbrio em si, o autoaperfeiçoamento e o divino em si, né? Então foi por isso que eu fui procurar, né, as obras de Michel Foucault para trabalhar melhor essas questões. Então é sobre isso que trata a minha tese, logo estarei com outros vídeos.